Bom, pessoal, hoje a gente vai ter a aula da Fernanda aí sobre balão intraórtico. Acho que vai ser uma boa revisão para todos, especialmente para quem acabar indo lá para as UTIs cardiológicas agora no R2, no R3, tá bom? Então, acho que vale a pena aí todo mundo estar mais de atenção. Depois tem um artigo de revisão legal que a Fê manda no grupo aí, tá bom? Vamos lá. Como é que põe assim? É só botar assim? Você viu que antes? Tá bom. Acho que assim dá certo. Tá certo? Se não estiver dando pra ouvir, alguém vai avisar. Você bota no cordão. É? Ah, Vai tá, ficar mas... mais virado pra cima. É? Tá. O pessoal está ouvindo agora, será? Vamos só rapidinho aqui, frente. Vamos ver. Agora acho que voltou a funcionar assim. Pronto. Problemas técnicos resolvidos. Então, o que eu tava falando, né, da pressão diastólica final, que já notaram que ficava mais baixo com o uso do balão. Então, a conclusão desse estudo experimental aí é que eles viram que com o balão era possível aumentar o fluxo diastólico, diminuir a pressão diastólica final, melhorar a perfusão coronariana e diminuir o trabalho cardíaco. Isso ali foi em 63. Ou 62, perdão. Aí,
O primeiro relato de caso de pacientes que usaram balão foi aqui em 68. Acho que foi desconfigurado meu número, mas era em 68, onde é um relato daquele primeiro autor lá do diafragma do cachorrinho. E aí eles tentaram passar balão em 3 pacientes. Ele descreve aqui que uma das pacientes tinha 45 anos, era uma mulher, estava fria, cianótica, pressão inaudível, claramente perto da morte. Eles passaram o balão, ela ficou usando o balão por 7 horas, melhorou, conseguiu tirar o balão e foi de volta para casa. E os outros 2 pacientes morreram. Aí eles até colocam aqui os dados dessa paciente que sobreviveu, né, o eletro, que tinha um super DST, né, então era para um choque cardiogênico, e aqui tem as variáveis tipo, fisiológicas, assim, da paciente quando ela estava usando o balão. Então aqui, essa linha aqui de baixo é o débito urinário, consegue ver que aumenta durante o uso do balão, a PVC que cai, e aqui é a pressão, né, que vai subindo. Então, nesse contexto, já foi se popularizando assim, o uso do balão, e em 80, esse grupo aqui, eles já tinham, né, o dispositivo, e eles modificaram o dispositivo para que fosse possível passar ele através da técnica de Selden, que a técnica de Selden acho que é dos anos 60, né, e aí eles modificaram o dispositivo para que pudesse ser passado dessa forma. É o que é feito ainda aí até hoje. Então, a anatomia, vou falar um pouquinho sobre o dispositivo. Então, ele é nada mais é que um catéter que tem um balão, tem uma ponta radioopaca e ele tem 7,5 frente. Tem um lumen que é vazado, que é o lumen que se conecta com o transdutor da PAI do balão, né? E é onde é possível coletar sangue e tudo mais que for necessário. Tem essa partezinha aqui que tem uma camisinha estéreo, então você consegue reposicionar o balão se ele se movimentar, sair do lugar. E tudo isso aí é conectado num console e conectado numa fonte de hélio. Atualmente, assim, as indicações do balão eles foram passando. Há uns 20 anos atrás era 1A, depois virou 1B, e atualmente, assim, que a gente tem pelos guidelines da ESC, da ARRA, é que a melhor evidência é uma classe 2A nos pacientes que têm choque cardiogênico por uma complicação mecânica de síndrome coronariana aguda, né? E ele coloca como classe 2B para pacientes com choque cardiogênico, né? Tanto como tratamento, como ponte para alguma coisa, ou ponte para transplante, ou ponte para decisão clínica. Né? Tem alguns outros usos que não tem tanta evidência assim, que é no contexto perioperatório, angina refratária, mas o que mais tem mesmo documentado são esses aqui. Em relação às contraindicações, né, a mais clássica é a insuficiência aórtica, que o balão vai piorar a insuficiência aórtica, né, dissecção de aorta, né, que é isso, e pacientes que talvez não tenham prognóstico de recuperação, e algumas outras condições relativas aí relacionadas mais ao contexto clínico do paciente. Então, esse daqui é o kit do balão, ele é muito parecido com o kit de PAI, né, normal, e aí vem separado, assim, o balão dentro dessa caixinha. As técnicas de passagem pode ser por via femoral ou axilar, né, pode ser passado na hemodinâmica por escopia ou à beira-leito. Tem um macetinho para saber mais ou menos quando introduzido o balão, se for passar a beira-leito, que é medido o ponto de punção, até a cicatriz umbilical, e a cicatriz umbilical até o ângulo external. Mais ou menos isso aí que tem que introduzir para ficar bem posicionado, né? E a gente tem vários tamanhos de balão, então a gente vai escolher de acordo com a altura do paciente, né? A maioria dos pacientes vai ficar aqui nos 40 ml, né, do balão. Eu não vou ficar aqui. Aí aqui era só um vídeo, não sei se vai passar, assim, da passagem do balão, mas nada mais é do que uma punção arterial. Aqui eu cortei a parte que estava funcionando a artéria, né? Apesar já passou a artéria, passou o guia, passou o dilatador, que vem junto com o introdutor, igual o introdutor do Swan, e aí ele vai tirar o introdutor, o dilatador, e vai deixar o introdutor. Deixa eu passar. Tinha um... Ai, mas não vai falar. Então, aí ele tirou o dilatador, aí ele vai tirar, tipo, todo o ar de dentro do balão, com uma seringa que vem dentro do kit, e aqui, tipo, é um dispositivo valvulado, então ele vai tirar todo o ar e deixar, tipo, um vácuo ali.
Deixa eu passar, né? Fala muito devagar. Aí aqui ele vai salinizar a via que é o lumen, né? Que é a via arterial. E aí ele vai passar o catéter. Aqui. Pela técnica de saúde normal, vai passar o catéter. Aí vamos passar aqui. Aí vai verificar o posicionamento. Aí depois eu vou falar disso aqui mais pra frente. Uso do catéter. Aí vai, né, fixar, deixar a camisinha aqui com essa parte que daí depois dá para reposicionar, que ainda está estéreo. Vai fixar, vamos passar essa parte. Vou tirar a via. Aí essa via aqui ele vai conectar lá no transdutor da PAI do console. E isso, tá aqui. E depois ele vai conectar aqui essa via aqui do balão também lá na entradinha do console. Tinha um áudio, mas não dá para ouvir. E aí, passou o balão. Como é que eu sei se meu balão está bem posicionado? O ideal é que ele fique 2 a 3 centímetros abaixo da subclávia e tem que ficar acima das artérias renais. Então, vou confirmar o meu posicionamento do meu balão com raio-x. Uma setinha que ele tem que ficar abaixo do arco aórtico e acima da carina, mais ou menos aqui assim. E aí eu vou conectar meu balão no console do balão. Então, esse daqui é a face dele, né, o visual. Tem o elétrico, daí tem o monitor, que tem os eletrodos, que aí você vai conectar no paciente. Então, aqui fica o eletro, a frequência cardíaca. Aqui a curva de pressão aórtica, né, que a gente conectou do balão aqui. Então, fica dando pressão diastólica, sistólica. E aqui é a pressão do balão, né, de enchimento do balão. Aqui do lado até fica um negocinho aqui mostrando quanto de hélio tem, se está acabando e tal, para a gente monitorizar também. Então, a telinha do console, né, ela tem várias coisas que a gente ia ajustar depois que passou o balão. Então, eu tenho que ajustar como é que eu quero que seja o aqui. Como que o meu balão vai insuflar, qual que vai ser o trigger. Posso deixar baseado no eletro, na pressão, no pace, aqui que seria para marcar passo, e o interno aqui é tipo aleatório, que é para o paciente em PCR. Ele vai ficar insuflando a cada determinado tempo. Então, quando ele for insuflar baseado no eletro, que é o mais indicado que se deixe como trigger, o balão ele vai ler o eletro e ele vai insuflar mais ou menos aqui na metade da onda T, que é onde ele interpreta que inicie a diástole, e vai desinsuflar no meio da onda R, no pico da onda R. E se eu colocar como trigger PA, ele vai insuflar no nó dicrótico. Mas o trigger, quando é por PA, ele é mais lento. Então, o ideal é mais lento para o console reconhecer e mandar o balão insuflar. Então, o mais ideal é que fique pelo eletro mesmo. Então, aqui em cima, eu vou escolher qual que vai ser o modo de operação do balão. Geralmente vai ficar aqui no modo alto, onde o balão ele já vai trigar pelo eletro, e aí ele mesmo vai achar o melhor momento de insuflar e desinsuflar. Se eu achar que não está adequado, eu posso deixar aqui no modo semi-automático, que aí o console vai deixar eu ajustar. No modo automático ele não vai deixar. Então, esse aqui é o que eu falei. Aí no manual você vai ter que ajustar tudo daí, né? Ou não vai ter nada automático. Aqui, eu vou ajustar qual que vai ser a frequência que o meu balão vai insuflar. Pode ser 1 para 1, né? A cada todos os batimentos. 1 para 2 a cada 2. E 1 para 3. Né? Então, 1 para 1 vai insuflar em todos. E 1 para 2 eu vou ter um batimento que não vai ser assistido. E ele vai insuflar no próximo. Aqui, quanto vai insuflar, isso aqui vai ficar sempre no máximo. E aqui eu consigo ajustar se eu quero que o meu balão insufle antes ou depois. E ajustar a desinsuflação também, mais precoce ou mais tardia, dependendo da curva do balão, se eu achar que deve ser ajustado. Outra coisa, precisa anticoagular o paciente que está com balão? Não tem uma evidência muito clara sobre isso, mas
o que se tem hoje é mais para não. Né? O meu paciente está insuflando 1 para 1, teoricamente não vai precisar ser anticoagulado, mas se eu acho que o paciente vai ficar muito tempo insuflando 1 para 2 ou 1 para 3, ou muito tempo com balão, talvez seja uma coisa a ser discutida. Mas tem tanto artigos a favor, contra, é uma coisa bem estabelecida. Esse aqui é só um exemplo de um dos artigos que era contra, falando que não teve diferença de complicação trombótica, tanto com anticoagulação, sem anticoagulação do balão. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o racional fisiológico, assim, do balão, né? Então, certo, o balão ele vai, né, funcionar pelo princípio de contrapulsação, vai desinsuflar na sístole e insuflar durante a diástole. Quando o balão insufla na diástole, é meio que tipo esparrama o sangue que estava aqui. Então esse sangue sobe, sobe, sobe com uma maior pressão, teoricamente consegue perfundir melhor a coronária. Ele também se esparrama tipo, para baixo, assim, então teoricamente consegue melhorar um pouco a perfusão sistêmica. Essa daqui é a curva normal que a gente espera para o paciente com balão. Então, aqui é a pressão arterial invasiva, venho, tenho a minha sístole, nó de Crotch, minha diástole. E aqui eu vou ter minha sístole, o balão entrou. Então, quando o balão vai entrar, eu vou ter um aumento importante da pressão diastólica, né, na aorta. E quando o balão desinsufla, ele faz meio que um efeito de vácuo na aorta, e isso diminui a pressão diastólica final. Então, ela vai ser... A gente vai perceber que vai ficar abaixo da linha da pressão, do batimento anterior, né? E aí a minha sístole na sequência, que chama de assístole assistida, ela vai ser menor que a minha sístole não assistida, porque ela partiu, né, de um ponto menor. Então, isso que a gente espera numa curva normal do balão. Então, eu tinha falado para vocês que quando o balão insufla, ele aumenta a perfusão ali nas coronárias, né? Então, só relembrando lá da fisiologia, que o fluxo coronariano, né, nosso coração é perfundido na diástole, né? Então, esse gráfico ele mostra mais ou menos isso, assim, que durante a sístole a perfusão coronariana do miocárdio é baixa e isso é máxima aí durante a diástole inicial, principalmente. Isso é especialmente verdade para a coronária esquerda. Então, aqui entre o tracejado é a sístole e aqui a diástole. Então, para a coronária esquerda, isso teria um impacto bem importante, assim, de melhorar o fluxo coronariano durante a diástole, nem tanto para a coronária direita. Então, aqui. Então, se eu tenho esse ganho na pressão diastólica do balão, teoricamente eu consigo aumentar o fluxo coronariano e aumentar a perfusão coronariana. Aqui. Voltando lá para aquela figura inicial. Quando o meu balão insufla, ele, além de ele esparramar assim, ele faz uma outra coisa, que é como se ele distendesse a parede da aorta. Isso aumenta fisiologicamente um efeito que já existe, que é esse aqui que eu não sei falar muito, que é essa. Mas o que é isso? Quando o coração tem a sístole, ele distende a raiz da aorta com aquele volume que é ejetado, e essa distensão da aorta, essa distensão ela faz uma energia potencial, que quando tem o recolhimento da parede aórtica, se torna uma energia cinética que ajuda a empurrar o sangue para frente. É mais ou menos isso. Esse tipo, distende, estoca energia e devolve, melhorando o fluxo sanguíneo. Melhorando o fluxo, assim, fazendo com que até esse fluxo consiga ter, durante a diástole, nos capilares. Então, o balão ele consegue potencializar esse efeito. E quando o meu balão desinsufla? Quando o balão desinsufla, ele ainda faz esse efeito de vácuo, assim, na aorta. Então, ele consegue diminuir a pós-carga, consegue melhorar o débito cardíaco e diminuir o consumo miocárdico de oxigênio. Esse daqui é um gráfico que vai falar um pouco sobre essa questão da oferta e demanda de oxigênio para o miocárdio. Aqui é a pressão pelo tempo, e a linha pontilhada é a pressão do ventrículo esquerdo, e a linha contínua é a pressão da aorta. Então, ele vai falar um pouquinho aqui sobre esse DPTI, que é esse tempo da pressão da pressão diastólica. A nossa perfusão coronariana, ela é dependente, na verdade, a pressão de perfusão coronariana, ela é dependente da diferença entre a pressão na aorta e a pressão do ventrículo esquerdo. Então, quanto maior essa diferença, maior a pressão de perfusão coronariana.
como o balão ele consegue aumentar a pressão diastólica, aumenta essa diferença de pressão e aí melhora, teoricamente, a perfusão coronariana. Então, aqui mostrando de uma outra forma, além disso, além de melhorar essa área sobre a curva aqui, porque o aumento da pressão diastólica, ele também prolonga o tempo em que o coração está submetido a essa pressão mais alta. Isso também facilita a perfusão coronariana do miocárdio. E essa parte roxinha aqui, esse TTI, Tension Time Index, é o tempo, bem grosseiramente, assim, é o tempo que meu coração fica contraindo, né? Então, como no balão ele consegue diminuir a pressão diastólica final, o meu coração vai ter que fazer menos pressão, vai ter que ultrapassar uma pressão menor para conseguir abrir a válvula aórtica e fazer a sístole. Então, esse tempo de contração vai ser menor, porque a minha sístole é assistida, então eu vou, teoricamente, ter um consumo menor de oxigênio. Então, resumindo tudo isso aí que eu falei, na verdade, o grande ganho do balão é porque ele diminui o tempo de contração isovolumétrica do coração. Então, assim, quando eu tenho o balão, a minha pressão diastólica final, ela vai ser menor. Então, aqui é um batimento cardíaco normal. Então, fechamento da válvula mitral, período de contração isovolumétrica, ele ultrapassa a pressão aórtica, a válvula aórtica abre e eu tenho a sístole. Aqui, com o uso do balão, vou ter o fechamento da válvula mitral, e como eu tenho uma pressão diastólica final menor, o meu tempo de contração isovolumétrica também vai ser menor. Então, eu tenho que ultrapassar uma pressão mais baixa para conseguir abrir a válvula aórtica e causar a sístole. Como o coração gasta mais ou menos 90% do oxigênio no tempo de contração isovolumétrica, teoricamente isso melhora muito a relação oferta-demanda e o trabalho cardíaco. Mostrando tudo que eu já falei de uma outra forma, então aqui tem uma curva PV, pressão por volume, né? Lembrando que aqui é o ponto final da diástole, né? DA, diástole, contração isovolumétrica, sístole, relaxamento isovolumétrico. Então, a linha pontilhada é o que é o normal, e o vermelho é como balão. Então, partindo do D, que eu já tenho uma pressão diastólica final menor, né? Então, aqui eu vou para a diástole, o meu período de contração isovolumétrica é menor em relação ao não assistido, sístole, e então, aqui a minha pressão final na aorta durante a sístole também vai ser menor. Então, tudo isso vai diminuir o trabalho cardíaco, né? A área aqui dentro dessa figura que é menor do que aqui. Então, acaba diminuindo o trabalho cardíaco. Aí, só para complementar aquela parte que eu falei no começo sobre os ajustes da curva do balão, então uma coisa que a gente tem que ficar de olho é se o balão está insuflando e desinsuflando no tempo certo, para ter o ótimo efeito dele. Então, o balão ele pode ter algumas distócias, assim, que seria insuflar precoce, ou alguns períodos na insuflação desinsuflação também. Então, aqui eu vou falar sobre a desinsuflação precoce, né? Insuflação precoce, perdão. Então, quando o meu balão vai insuflar aqui antes, ele vai insuflar antes do nó dicrótico, certo? E ele vai insuflar contra um coração que ainda está na sístole, né? Ainda a sístole não acabou e o meu balão já insuflou. Então, isso aí vai aumentar a pós-carga, diminuir o débito cardíaco, né? Então, vai ter um efeito ruim para o paciente. Se o meu balão está insuflando tardio, né, ele vai... O principal efeito disso é diminuir os efeitos do balão. Então, eu vou ter um ganho subótimo com o balão se ele estiver insuflando muito tardio. Em relação à desinsuflação, também posso ter umas distócias, assim. Então, o meu balão ele pode desinsuflar tardio, né? Então, quando ele desinsufla... Aqui é desinsuflar precoce, perdão. Desinsuflar precoce. Então, ele vai desinsuflar antes do momento imediatamente antes da sístole. E aí ele vai perder aqueles efeitos de diminuir a pressão diastólica final, diminuir a pós-carga, e aí também vai ter um ganho subótimo com o balão. Agora, se ele desinsuflar tardio, aí vai ser ruim, porque o meu coração também vai começar a sístole contra um balão insuflado. Então, vai aumentar a pós-carga, diminuir o débito cardíaco, e a minha sístole assistida vai ser até menor que a minha sístole não assistida.
Em relação às complicações que eu posso ter com o balão, as mais comuns são relacionadas a fenômenos trombóticos ou hemorrágicos, não é? Também pode ter hemólise, trombocitopenia, ateroembolismo, e são menos comuns. Certo, tudo que a gente falou até aqui é um racional fisiológico muito bonito, né? Tudo muito lindo, mas na prática assim funciona. Então, né, a gente já sabe que teve vários estudos até hoje, mas nenhum deles conseguiu mostrar realmente algum ganho, algum benefício assim, em relação à mortalidade. Todos os estudos têm ganho fisiológico, né, melhora variáveis fisiológicas, pressão, saturação venosa central, mas em relação à mortalidade ainda não teve nenhum estudo que mostrou benefício. Então, primeiro, antes de 2005, tinha alguns estudos observacionais que mostravam benefício em relação ao balão, mas em 2005 veio o TATICS. O TATICS foi um estudo randomizado que escolheu pacientes que tinham infarto, que tinham sido trombolizados, não tinham sido cateterizados, e estavam em choque cardiogênico. Eles randomizaram esses pacientes para passagem de balão ou não passagem de balão, e o desfecho primário foi mortalidade em 6 meses. Esse estudo comprometeu bastante os resultados dele, porque ele randomizou muito menos pacientes do que ele esperava, né? Então, ele finalizou precocemente. Mas ele, no final das contas, conseguiu randomizar 27 pacientes para o grupo controle e 30 para o grupo balão. Não teve diferença de desfecho de mortalidade nem em 30 dias, nem em 6 meses. Depois do TATICS, em 2010, veio o IABP Shock Trial. O IABP, ele randomizou pacientes com infarto que foram que estavam com cardiogênico para passagem ou não de balão, e o desfecho primário dele, na verdade, foi um desfecho mais fisiológico, assim, né? Ele, na verdade, de gravidade, perdão. Ele queria ver se tinha mudança no APACHE 2 depois de 4 dias da intervenção. Também não teve diferença, assim, né? No OD4 intervenção, ambos os grupos conseguiram até baixar o APACHE, mas não teve diferença estatística a favor do balão. Em 2011, teve um outro estudo que eles pensaram em outra coisa, né? Então, ele randomizou pacientes com infarto extenso de parede anterior e que não tinham choque cardiogênico. E eles randomizaram esses pacientes para passagem de balão antes, imediatamente, e depois da angioplastia. E o desfecho primário era ver se o balão conseguia diminuir a área infartada. Eles conseguiram avaliar isso através de ressonância cardíaca, mas também não teve diferença, né? O tamanho do infarto não foi menor no grupo que usou balão. E aí, em 2012, veio, nossa, não deu para ver, né? Veio o IABP Shock 2, que é o maior estudo randomizado do assunto, né? É um estudo que randomizou pacientes com infarto, choque cardiogênico e tinham proposta de vascularização precoce. Então, eles randomizaram para passagem ou não de balão, e o desfecho é a mortalidade em 30 dias. Então, aqui em relação ao desfecho primário, né, eles conseguiram randomizar 300 pacientes para o grupo balão e 298 no grupo controle. Não teve diferença entre os grupos, mas uma coisa interessante do IABP Shock 2 é que ele avaliou desfecho de segurança. Então, assim, na verdade, não teve grandes diferenças em complicações entre os grupos, assim. Então, teoricamente, se a gente conseguir perceber que se não funciona, pelo menos parece que não faz mais mal. Esse daqui foi a análise subgrupo do IABP Shock 2, mas também nenhum grupo se beneficiou, assim, do balão. Teve aqui uma diferença no grupo de pacientes mais jovens, assim, mas veio X. E aí, eles ainda fizeram uma análise posterior do IABP Shock 2, que aquela primeira é mortalidade em 30 dias, depois eles pegaram mortalidade em 12 meses para ver se mudava alguma coisa, também não mudou nada. E daí teve uma depois também que era 5 anos, que eu não vou aqui, que também não mudou nada. Aí, saindo um pouquinho dessa parte do balão, teve esse outro trial aqui em 2017, que foi o IMPRESS. O IMPRESS, ele aí comparou o balão não contra controle, mas contra o Impella, né, em pacientes com infarto choque cardiogênico, e o desfecho de mortalidade em 30 dias, também não mostrou diferença nem em mortalidade, nem para nenhum dos grupos. Saindo um pouco dessa parte do infarto, assim, coronariana aguda, tem alguns estudos, assim, mostrando o uso de balão em contexto perioperatório.
Os estudos assim são bem divergentes, tem tanto resultados a favor tanto contra o uso do balão. Esse daqui é um trial aqui do INCOR, inclusive, que randomizou pacientes em contexto de perioperatório de cirurgia de revascularização do miocárdio para uso do balão e como desfecho, mortalidade em 30 dias ou morbidade maior. Também não teve diferença aí entre os grupos. Uma coisa que está se falando hoje, talvez um resgate aí do balão, é balão associado à ecmovena arterial. Então, existe um racional fisiológico de que a ecmovena arterial, né, ela devolve o sangue ali na cânula arterial, na aorta, e isso poderia sobrecarregar o VE, pelo fluxo alto da ecmo-VA. E aí o balão entraria num contexto de tentar desafogar o VE. Tem alguns estudos observacionais aí nesse contexto, tentando mostrando algum benefício em mortalidade, assim, mas são estudos observacionais. Esse daqui é um japonês que mostrou, mas tem alguns outros também tentando mostrar isso, que teve um benefício de mortalidade na associação de ecmo-VA com balão, quando comparado só a ecmo-VA. Então, para terminar minha apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre o desmame de balão. Então, o meu paciente tinha um balão, chá cardiogênico, ele melhorou, já acho que ele não precisa mais do balão, que eu tenho que pensar para desmamar o dispositivo. Então, é interessante que o meu paciente esteja com baixa dose de droga vasoativa, né? E não tenha nenhum sinal de hipoperfusão, lactato melhora, exames melhoram. E a maneira mais usada de desmamar o balão é que geralmente ele vai estar pulsando 1 para 1, né? Então, para ir desmamando, eu posso mudar a frequência para 1 para 2 e depois 1 para 3. Esses intervalos a cada 2, 3 horas. Se meu paciente mantém hemodinâmica, mantém lactato adequado, exames adequados, teoricamente já posso retirar o dispositivo. Não é legal deixar o dispositivo contrapulsando 1 para 2, 1 para 3 por muito tempo, porque isso aí aumenta a chance de evento trombótico, de trombose do balão. Tem alguns estudos até falando que desmamar de uma outra forma, que é reduzindo o quanto o balão insufla e reduzindo progressivamente até chegar em 50% da insuflação do balão, seja mais efetivo para desmamar o balão, mas isso aí aumenta muito a chance de trombo, então não é o que é usado na prática. Aqui é só um checklist, assim, se eu tiver um paciente com balão no meu plantão, o que eu preciso ver? Checar o raio-x para ver se o balão está bem posicionado, olhar o sítio de inserção para ver se não tem nenhuma complicação, palpar pulsos nos 4 membros, que se o balão se deslocar, ele pode ocluir a artéria subclávia, pode ocluir ilíaca, e aí tem algum sinal de hipoperfusão, alguma coisa assim, que eu posso ter visto também no exame físico, não está ali, mas também olhar o débito urinário, porque se o balão se deslocar, por acaso, ocluir as artérias renais, também não vou ter débito urinário, talvez. E lembrar de olhar a saturação dos 2 membros, do membro superior direito e do membro superior esquerdo, além de verificar as configurações do console e ver se estão dentro do que eu estou esperando. E para finalizar, assim, pensando no que vai ser o balão daqui para frente, né? Para síndrome coronariana aguda, a gente já viu que pouca evidência, outros dispositivos melhores, assim, que a gente vem chegando, mas talvez num lugar que eu não tenha acesso a outros dispositivos, como ponte para alguma outra coisa, ainda seja razoável utilizar. E uma coisa que tem se falado também é como ponte para transplante, assim, né? Não tem nenhum estudo maior, assim, sobre isso, mas até na diretriz da ESC ela considera como razoável vou deixar o meu paciente com balão pensando numa ponte para transplante. E esses estudos em relação à associação com ECMO, né? Mas parece que cada vez mais está deixando de lado aí o uso desse dispositivo. Era isso, gente. Obrigada. Bom, obrigado, foi muito bom. Acho que foi legal ver o histórico, né, da evolução aí do balão. Na verdade, é curioso, né, ver como que o pessoal desenvolveu a ideia, né? E está aí sendo usado até hoje, né, apesar dos ensaios clínicos. Tudo bem, e aí, o que vocês...
que eu cheguei a ler sobre isso, assim, que até a gente não precisaria olhar tanto na curva. Às vezes tem curva, às vezes você olha um balão, a pressão diastólica tá tipo igual a sistólica, né? Não tem um ganho diastólico, mas se a hemodinâmica melhorou, talvez já fosse adequado para aquele paciente. Mas em relação à conta, coisa assim, eu não cheguei a ver. Não sei se tem alguma coisa aqui. É. Uhum. Ah, tá. Uhum. Uhum. Bem, mas eu acho que assim, no fim o que importa é a perfusão, né? Eu acho que, mas eu acho que é bom saber. Igual a gente está incluindo Swan-Ganz, é interessante você saber se é uma posição, é meio que isso, não precisa saber se está. Ah, uhum. O datascope, você está falando? Eu acho que é o datascope que é o que tem lá no Unicor. Usa o microfone aqui. Do IABP Shock que não tinha diferença, você chegou a ver o porquê que foi assim, no sentido de os pacientes com balão tiveram mais complicações ou eles só não sobreviveram igual todo mundo? Assim? Uma crítica assim que eu vi desse estudo é que assim ele randomizou pacientes menos graves, aparentemente. Então, talvez teve essa lacuna, assim, talvez esse paciente fosse mais grave, um paciente com choque cardiogênico mais importante, talvez ele se beneficiasse, assim. Mas tem a impressão às vezes que dá é que não sei se esse assunto ainda já foi bem estudado, assim. Mas se tiver, é pouca coisa, né? Assim, tem uma coisa que não está apresentada aqui, que foi no Continuum Shock 2, igual a gente viu no SLS Shock, os pacientes do grupo controle tiveram crossover, eles receberam outros dispositivos, tá? Que puxou para o resultado neutro, né? Exatamente. Isso, uhum. A discussão acaba sendo essa, né? Tá, e aí você acha que precisa de um trial disso? O que você faria? Você randomizaria o paciente com IC crônica para receber ou não balão enquanto ele está em lista de transplante? Você precisa de um trial para mostrar isso? Não, só estou levantando a ideia assim, porque clinicamente é muito claro. O paciente está lá fazendo baixo débito, no respondedor buto, você passa o balão, ele melhora a perfusão, volta a urinar, entendeu? É difícil, acho que esse é um estudo muito difícil de fazer. E aí, por que a gente tem essa diferença entre o choque cardiogênico pós-infarto e o paciente com IC crônico? Por quê? Dois com choque pós-infarto, você vai bolar ele mais melhor, você já vivia no PG3, 2,5, cai para 2,5, sei lá. Eu acho que esse é um dos motivos. O crônico ele já é adaptado, o ganho que o balão dá talvez seja o suficiente para ele reverter a hipoperfusão, certo? Que é o que você quer fazer com o balão. E no choque cardiogênico agudo, isso não é tão claro. Né? Isso também tem relação com o tamanho do ventrículo. O ventrículo maior, ele tem mais volume para ejetar, e aí o
como com o ganho de ácido, com a redução da diástole, né, aquilo que a Fernanda explicou do fenômeno de Windcastle lá, você acaba deixando a aorta mais aberta para receber o fluxo ali, né, e para ejetar mais fácil do ventrículo. Então, o ventrículo dilatado, ele talvez consiga injetar um volume até um pouco maior do que o ventrículo que acabou de infartar, que era um ventrículo normal, né. Então, bom, isso aí, de novo, fisiologia, né, mas é difícil você, assim, eu acho difícil você convencer o pessoal do INCOR, por exemplo, a fazer esse estudo, porque é o que tem, e a experiência que se tem é muito positiva, assim, tem muitos pacientes que ficam um bom tempo ali no balão e conseguem transplantar, né. Então, acho que é difícil a gente chegar nesse ponto, né. Mas, assim, eu acho que o racional por trás é um pouco esse aí, né. Em relação à inversão do dispositivo, assim, se você pesquisou alguma coisa em relação a se tem prazo para trocar, se por estar dentro de um vaso de grande velocidade, se isso infecta menos. Infecção é uma complicação das menos frequentes, assim, mas não cheguei a ver isso especificamente, assim. Acho que depende muito, Thiago, assim, por exemplo, no pós-infarto, o doente melhora rápido, que é em teoria para ser ponte para recuperação, ponte para decisão, entendeu? Aí tem um ou outro pós-infarto que o paciente fica dependente do balão, mas não é mais frequente não, tá? E aí vai passar rápido. O problema, vocês vão ver lá no INCOR, assim, os pacientes ficam lá, tem pacientes que ficam um tempão, aí realmente esse risco existe, entendeu? Aí tem que trocar de lado, enfim. E aí, às vezes, não vai dar mais, né? Entendeu? Você pode chegar à conclusão que hã? Isso não evita, né? Não evita 100%, né? Mas isso aí é muito prática de serviço. Você não vai ter uma resposta, entendeu? E que mais? Eu acho que, assim, é importante a gente ter essa diferenciação do choque argênico pós-infarto, que é agudo mesmo, e o paciente que é crônico, que é choque argênico também, né, mas é uma outra condição. E nas outras situações que você falou, assim, qual que é o grande problema da ECMO-VA? A complicação mais grave é a distensão do ventrículo esquerdo pela emenda pós-cardio. E o paciente faz um edema agudo intratável, você tem que descomprimir o ventrículo esquerdo. Aí tem duas linhas de raciocínio, tem alguns que botam balão quando começa a ficar congesto, e tem alguns que passam de rotina, que eu me lembro, os franceses lá do grupo Alan Combs, eles estavam passando bem liberalmente o balão nos pacientes com a ECMO-VA, para evitar que o paciente envolvesse com isso, entendeu? Sim, na central, sim, mas quando exato, mas tem sido a prática deles, né, com maior frequência aí. Eles estão estudando, tanto ECMO com Impella e ECMO com balão, né? Eu acho que vai dar tudo neutro igual, né? Porque a minha grande crítica a todos esses trabalhos é que eles não selecionam o paciente pelo débito. Que você bota o balão ou a ECMO, ou seja lá o que for, para melhorar a perfusão. Aí se você não avalia alguma coisa que tem a ver com a perfusão, né, o SLS choque lá a gente viu, botaram um monte de doente pós-parada, 50%, não lembro agora exatamente o número, provavelmente um monte de paciente com choque distributivo já, e não tem por que você botar um dispositivo de assistência, né? Se ele estava dilatado, talvez não precise, né? Aí isso tudo é neutro. E você só tem risco, né? Então isso é complexo. No momento de indicação e formas objetivas de tentar quantificar isso, né? Fazer VIS para calcular a dose das drogas. Chegou a ver alguma coisa disso? Porque eu fiquei com alguma impressão que às vezes fica só na base da expertise e às vezes no INCOR você não vê um doente às vezes tão otimizado do que a gente acha que poderia estar otimizado de droga, talvez até diálise, enfim, descongestão, e entra um balão com base, sei lá, em SVO2 e, lógico, na experiência do profissional. Chegou a ver se tem alguma coisa.
de alguma forma mais objetiva de quantificar o momento? Todos os estudos que eu li, eles usam como critério de inclusão aqueles critérios de choque cardiogênico, débito cardíaco, IC menor que 2,2, PAS menor que 90, eles não usam, tipo, não li nenhum que era, tipo, nesse sentido, assim, não sei se tem alguma coisa. A gente não vai encontrar. Só assim, o IAVP-Choque, o que ele mostra? Não adianta passar de rotina, que é o que ele fez. Ele passou, tinha os critérios de choque, ele passava todo mundo. É neutrão, entendeu? Mas do grupo controle lá, os alemães, eles têm dinheiro, eles tinham outros dispositivos, então alguns pacientes acabam passando. Eu acho que a gente tem que ter assim, não é que não vai usar nunca mais, pode ser que tenha algum paciente. Agora, realmente, identificar quem é que se beneficia, talvez você nunca vai saber, né? Você vai, na prática, ali é um doente que não está melhorando com as medidas clínicas, né? Você está com drogas ativas, não está melhorando, você vai tentar utilizar o balão, sabendo que ele é pouco eficiente para resolver o problema. E o balão, assim, ele é um dispositivo invasivo, mas, poxa, a mortalidade choque cardiogênico só com esses critérios é 40%. Então, está justificado você usar um dispositivo invasivo para isso, né? Mas a gente tem crítica mesmo, que o negócio talvez não ajude muito. Acho que esse é o ponto. A gente é treinado a tudo que tem balão e balonete a gente testar antes. O balão não pode testar antes. Eu vi um balão que estourou assim. Você foram testar o balão, tipo, ele cabe um volumão ali. Você testa o balão e depois você desinsufla. Só que ele vem dobradinho, igual um origami mal bonitinho, assim, em volta para passar dentro do introdutor. Se você testa e desinsufla, ele não passa. Se você força, ele rasga. Aí entra um balão que já tá vazando hélio. Então, o balão ele não pode testar antes de passar, assim. Não pode insuflar ele antes de passar. Inclusive, eles orientam você desinsuflar mesmo ele desinsuflado, assim, porque ele é uma válvula unidirecional ali, que é aquilo que você falou. Mas não pode testar o balão e insuflar, ver se ele tá enchendo antes de você introduzir no catéter. É certo, tô falando. Também time de insuflação e desinsuflação, assim, porque às vezes quando você liga o balão, você fica 1 para 1, né? Então não adianta você ajustar o balão em 1 para 1, você não vai conseguir ver se tem ganho. Você tem que passar 1 para 2 e 1 para 3 para... Checa a posição antes de passar e antes de botar ele no ganho total, assim, para encher totalmente. Também, se você tiver alguma base, alguma renal ali, que você insufla menos, ainda tem uma outra cisco dele que talvez perfunda. Bom, aí, que mais? Maurício, você viu lá? Você rodou lá agora, não foi? Mas eu vou dizer assim, a parte mais problemática do passar balão é a punção arterial, entendeu? Porque você está passando negócio que vai ficar lá um bom tempo, então você tem que fazer uma punção bem lisa. Eu acho que isso vocês são bem treinados aí, né? Aí o resto é entender como é que é os detalhes, né? Durante a passagem. E outras intercorrências, assim, se o paciente parar com o balão, o que faz? Você chegou a comentar um pouco disso ali, mas... Tem aquele modo para PSED, né? O console tem um modo, né? Que é aquele nesse ali no laryngoscopio esse interno. Que aí ele fica insuflando a um tempo específico, a cada tempo específico, eu não lembro exatamente quantos segundos ele vai insuflar. Ele insufla. Tá. Você não pode deixar o balão parado lá dentro, você não pode parar ele, né? Senão já era. E aí, bom, alguma outra intercorrência, vocês lembram aí? Bom, infecção e tal. Tem que examinar o membro todo dia, né? Não esquecer de ver a perna do balão, né?
É outra coisa que... Tanto que vocês vão ver quando o paciente tem FA, eles tentam cardioverter 100% das vezes, né? Você tenta... Porque FA é muito ruim com o balão. Aí não dá certo, né? Eu acho que vale a pena todo mundo tirar o balão, lavar uma PI com balão, pra ver que é... Porque ela é muito resistente. Então, você tem que percorrer um caminho desse tamanhozinho assim. Então, tipo, idealmente não colher lábios dali, porque é um caminho desse tamanho que o sangue tem que percorrer. E quando for lavar, sentir a pressão. Quando vocês verem balão, deixa eu lavar um balão, você sentir a pressão que você tem que fazer para lavar um balão normal, assim, que tá ok, funcionando bem, que é muita pressão, porque ele é bem fininho e bem comprido, assim. E às vezes lavar, porque a curva melhora só de você lavar, é uma PAI, assim. Então, deixar bem bonitinho. Eu não sei qual que é a prática do pessoal lá, mas até na fase aguda talvez faça sentido você ter a PAI que já estava, deixa do balão lá, e usa, assim, para coletar sangue, não use do balão, você pode perder a curva por causa disso, essa brincadeira aí. E usa, sei lá, usa o catéter, usa outra coisa, entendeu? Pra contar mais... mas assim, na fase aguda, deixa lá, enquanto estiver coletando exame e tal, mas depois deixa só ele, claro, não precisa, né? Mas evitar de manipular o balão. Às vezes tá os dois ainda, tem uma diferença entre a pressão que você vê no PAI e a pressão que você vê no balão. A pressão que você vê no balão é meio falseada, né? Então ela é um pouquinho maior. Às vezes varia até deixar a PAI para usar. Mas você não quer saber de pressão, né, no final das contas. Você quer ver perfusão. De novo, se vai ser 5 a mais, 5 a menos, 10 a mais, entendeu? Você quer tirar mais droga, você tá no balão. Se você quer deixar um pouquinho mais droga, você também quer. É uma manipulação que você quiser. Dá pra você ver no consolezinho só. E lembrar que o balão ele tem um robozinho de PA também. E às vezes o controle do balão é desse tamanho. Então, esses consoles altos, eles nivelam muito. Isso é um problema mesmo, né? Acho. Mas por isso que eu falo assim, enquanto tá na fase aguda, super ruim, eu deixaria, se ele já tá com a PI, deixaria lá, até a coisa estabilizar. Aí passou o furacão ali, as primeiras 12, 24 horas, aí você saca depois, né? E segue o jogo ali. Ela falou de anticoagulação que não precisa. Mas eu já vi que tem alguns lugares que eles jogam uns mlzinho na PAI do balão, assim, na bag de soro do balão. Não, mas isso é descrito até para PAI normal mesmo. Você pode deixar... aí de novo, aí eu acho que é prática de serviço. Aí eu não sei, tem serviços que fazem isso, serviços que não fazem. Eles até se perguntam se tem a ver com dispositivo novo. É plaquetopenia por balão, né? Eu vi um, eu acho. Não sei se você viu algum, Maurício. Você... E às vezes até chama a hemato, investiga, não sei o quê, o cara não melhora, a gente troca o balão, né? Então, é muito isso. Você passa o produtor e até você passar o balão, o paciente fica insistindo. Eu acho que eu não sei qual é o. Acho que é o error, né? Eu acho que eu não sei qual é. Mas ele não é igual do lado. Então, tá tudo bonitinho, e aí você já tirou o risco, já tem que entrar o balão. Você vai esperar montar, depois você vai ficar enchendo uma bolsa de sangue ali na sua mão, você não consegue competir, porque é o instrumento lá dentro. Mas acho que isso vai para tudo, né, cara? Todo procedimento violento é deixar todas as etapas prontas para você começar ele do início ao fim o mais rápido possível. Vamos deixar para preparar o balão quando Funcionou. Depois que funcionar, entendeu? Você vai funcionar quando tiver tudo preparado, não contrário. Se a gente faz concentrar aqui, passando. Bem, e aí das indicações estão choque cardiogênico, pós-infarto, choque cardiogênico crônico, talvez esse aí diferente. Você falou de angina, qual outro? Era operatório também. E daí tem o trabalho da professora ali mostrando que, se não me engano, foi neutro também, né?
foi para paciente com disfunção e tal. É. Tem vários, não tem muita conclusão, né? Que isso, assim, aí é um tipo de choque, vocês vão ver no pós-óptica cardíaca, assim, que é o choque pós-cardiotomia, tá? É o choque cardíaco pós-cardiotomia. Talvez seja onde a ECMO mais ajude, porque é o paciente que ficou seco, sei lá, ou ele já tinha disfunção, ou foi uma seca prolongada, ficou muito tempo agora fugiu o nome aqui, com a cardioplegia foi muito prolongada, e aí o paciente não consegue sair de seca, você tem que sair de algum jeito, né? Às vezes o paciente volta meia boca com disfunção e você usa o balão, mas o balão não é bom para isso, né? Aí você precisa de ECMO mesmo, precisa de alguma coisa que dê um fluxo suficiente para ele conseguir sair, entendeu? E o cirurgião está com tudo lá na mão, é só canular, entendeu? Então é bem diferente de a gente fazer isso num infarto agudo, num pós-parada imediato, numa CPR, entendeu? Então lá ele está lá na cirurgia, está na SEC, não saiu, aí bota em ECMO e vai para UTI, entendeu? É uma coisa bem mais... Não tem outro caminho a seguir, entendeu? Se você estiver disponível, né? Entendeu? E quando não faz isso, o doente volta péssimo, aí ele fica ruim pra caramba. Aí, tanto que nesses casos, que a ideia é você, assim, você saiu com muita droga de SEC, né, usando o VIS lá, você fazer isso, entendeu? Pro choque cardíaco pós-infarto, a gente pode usar o VIS para tomar decisão, mas ainda assim, pode ser só, ele pode estar num polo mais vasoplégico e está com muita droga por isso, entendeu? Então, eu acho que não dá para usar só isso como parâmetro, né? Você tem que ficar atento se a intervenção que você fazer, que o que ela faz é aumentar fluxo, o paciente precisa aumentar fluxo, né? Seria pior. Por um fluxo contínuo, pro fluxo da aorta, você botar uma contrapulsação, não seria sobrecarregar mais o VE? Camila, não sei te dizer isso aí, tio. Aí teria que ser, não sei. Não. Aí eu fico em dúvida, tipo, faz sentido você passar balão nesse paciente que ele está completamente com suporte. Sim. Mas pioraria, eu não sei. Não, mas o que você quer dizer com canulação central? A ponta dela sai para cá. A devolução da horta, ela devolve assim. E a periférica devolve ao contrário, sabe? Sim, tá. É que isso, assim, o que isso resolve, na verdade, é mais o Arlequim, né? Do que o aumento da pós-carga, né? Induzido pelo balão. Mas realmente não, assim, não seria difícil, né? Porque você já está devolvendo a raiz da horta, né? Não, com certeza. Sim. Aí eu não, você me pegou, aí eu não sei se tem alguma coisa, realmente não sei dizer. Mas assim, na prática, a gente aqui, os casos que a gente teve de VA, a gente não usou o balão, a gente não teve nenhuma distensão grave, que eu me lembro, desde lá do começo, eu perdi alguns aí no meio do caminho, mas eu não lembro de ter tido alguma distensão grave. E aí, quando tem, na verdade, é cirurgião e funcional ventrículo, entendeu? Tem outras formas também, né, mas acho que é uma das... Ou a absorçostomia, né? O professor também gosta de falar do uso do balão, no uso do Takotsubo no paciente que isquemia cerebral tardia, né? Então, você está puxando na adrenalina, você propicia catecolamina, não sei o quê. Takotsubo na isquemia cerebral tardia, na HSA. O cara tá colocando várias catecolamina para aumentar a pressão e melhorar o déficit, e o cara desenvolve aí um Takotsubo em cima, que você tem que reduzir pós-carga. E aí... Eu nunca vi ele fazer isso e eu nunca vi ser feito, tá? Eu acho que isso é arte, assim. Então, você precisa discutir com bastante gente antes de tomar essa decisão, tá? Mas é uma discussão, é uma indicação potencial. Igual o Nipride para isquemia cerebral tardia. Eu já vi ele falar várias vezes, mas nunca vi fazer também. Então, eu acho que é uma coisa... Eu acho que a gente tem que ter no armamentário, é uma possibilidade, né? Mas... acho que tem que... Aí, assim, para ter uma discussão aprofundada antes de fazer isso, entendeu? Só isso.
Geralmente o balão vai ter você vai discutir com as pessoas mais experientes da equipe antes de sair passando, né, para fazer isso. Mas tá bom, acho que foi bom, né, para revisar o assunto. É uma coisa que a gente não vê tanto, né, vocês vão ver mais UTI cardiológica mesmo, né, então a evidência é bastante frágil. Eu gosto de como as recomendações são hoje lá, ele bota, e a gente esqueceu de falar, né, do paciente com complicação mecânica. Qual a complicação mecânica que é a melhor indicação do balão? Insuficiência mitral, né? Então, insuficiência mitral aguda, esse é um paciente assim, se o paciente fez insuficiência mitral aguda isquêmica, especialmente, está ficando super congesto, às vezes ele não está nem chocado, mas ele também é congesto. O balão resolve. Você passa o balão, porque você descomprime, seria como descomprimir o ventrículo esquerdo, né? Então, e às vezes tem paciente que fica dependente do balão bem nesse contexto mesmo. E aí ele só vai conseguir sair quando ele operar a válvula, né? Não é frequente, né? É uma complicação rara. E hoje, com a intervenção precoce coronariana, a gente tem visto cada vez menos, né? Isso aí as complicações mecânicas do infarto, elas são mais frequentes nos infartos evoluídos aí, que acabaram não sendo tratados a tempo, né? Tá? Bom, uma dúvida? Maurício, você que passou lá recente, uma coisa mais você lembra aí? Não? Beleza, então tá bom. Bom almoço pra galera aí. Parabéns, Fernanda, obrigado.